Meu nome é Aurora. Eu fui a única no funeral da vovó. Todos diziam que ela não valia o esforço de faltar ao trabalho. A casa funerária estava em silêncio, quebrado apenas pela suave melodia que ecoava por alto-falantes escondidos. Eu estava sentada sozinha na primeira fila, observando o caixão da minha avó adornado com um arranjo singelo de lírios brancos, suas flores prediletas. O agente funerário consultou o relógio pela terceira vez, e então olhou para as cadeiras vazias atrás de mim. Seus olhos encontraram os meus com um olhar de desconfortável pena. Senhora Smith, geralmente esperamos 15 minutos após o horário marcado, mas já se passaram 30. Gostaria de prosseguir? Perguntou ele em um tom compassivo e profissional. Assenti, incapaz de encontrar minha própria voz. A realidade era esmagadora, eu era a única que havia comparecido. Meu celular permaneceu em silêncio a manhã toda, exceto por uma série de mensagens de texto dos meus parentes, cada um com sua própria desculpa. Não consigo ir, reunião importante com clientes hoje. Envie minhas condolências. Tio Eduardo. Sinto muito pela vovó, mas Teodoro tem um torneio de futebol neste fim de semana, você entende? Tia Camila. A viagem é muito longa e os preços da gasolina estão absurdos agora. Ficarei para o próximo funeral da família. Primo Samuel. E a mais cortante de todas, da minha própria irmã. Vamos ser realistas, Aurora, a vovó era difícil. Ninguém vai faltar ao trabalho por alguém que mal lembrava nossos nomes no final. Tenho um prazo, me ligue na semana que vem. A cerimônia prosseguiu com uma brevidade constrangedora. O pastor, que nunca havia conhecido minha avó, proferiu clichês genéricos sobre uma mulher que ele desconhecia por completo. Suas palavras ecoaram vazias na sala silenciosa enquanto eu apertava um álbum de fotos gasto no colo, a única coisa que havia levado do apartamento dela antes que seus filhos descessem como abutres para dividir seus pertences. Quando o hino final silenciou, aproximei-me sozinha do caixão. Coloquei a mão na madeira polida e sussurrei, estou aqui, vovó Isadora. Eu me lembro, e prometo que eles também se lembrarão, em breve. O cemitério não era diferente. Apenas eu, o agente funerário e 2 coveiros esperando impacientemente ao lado de seu caminhão ligado. Após a mais breve das cerimônias, eles baixaram o caixão na terra com eficiência mecânica. Joguei um único lírio sobre o caixão que descia, observando enquanto a única pessoa que realmente moldara minha vida desaparecia na terra. Dirigi para casa sozinha sob uma tempestade que parecia perfeitamente sincronizada, meus limpadores de para-brisa mal conseguindo acompanhar minhas lágrimas. Meu celular vibrou com mensagens de texto perguntando se o funeral já havia terminado e se havia algo de bom no testamento. Naquela noite, abri meu laptop e comecei a documentar tudo o que sabia sobre a fortuna da família, da qual nenhum deles sequer suspeitava da existência, a herança que todos haviam descartado junto com a mulher que não se deram ao trabalho de honrar por um único dia. Eles todos se lembrariam de vovó Isadora muito em breve. Eu cresci como uma criança esquecida em uma família obcecada por status e sucesso. Meu pai era um advogado de alto escalão que raramente chegava em casa antes da meia-noite, e minha mãe estava ocupada demais com galas de caridade e ascensão social para notar minha existência. Minha irmã, Amanda, rapidamente aprendeu que a conquista era a única moeda que nossos pais valorizavam, então se dedicou a se tornar a filha perfeita, notas excelentes, capitã do time de debate, mais tarde, uma executiva corporativa implacável como o pai. Eu era diferente, mais quieta, mais interessada em livros do que em negócios. Meus pais viam isso como fraqueza, mas vovó Isadora via como força. Todos os verões, dos 8 anos até ir para a faculdade, eu era enviada para ficar com ela em sua modesta casa de fazenda no interior de Aspen. Meus pais apresentavam isso como um castigo, talvez o trabalho manual em direito, mas aqueles verões foram minha salvação. Vovó Isadora havia sido professora de matemática antes de se aposentar para cuidar de seus jardins e colmeias. As paredes de sua casa de fazenda eram revestidas com milhares de livros, e sua mente era mais afiada do que a de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Enquanto meus primos e irmã lamentavam meu banimento, eu estava recebendo uma educação mais valiosa do que qualquer programa de verão prestigioso que eles pudessem oferecer.
As pessoas são temporárias, Aurora, ela me dizia enquanto cuidávamos de sua horta, mas a terra é para sempre, e o conhecimento, essa é a única herança verdadeira. Ela me ensinou a cultivar alimentos a partir da semente, a consertar em vez de substituir e a ver a beleza nos ritmos da natureza. À noite, nós nos sentávamos em sua varanda, e ela lia em voz alta trechos de Torial, Whitman e sua favorita, Mary Oliver. Depois, fazia perguntas que me faziam pensar profundamente sobre o que havíamos lido. Quando eu tinha dificuldades com matemática na escola, ela me ensinou através da carpintaria, medir 2 vezes, calcular ângulos, entender proporção e equilíbrio. Quando sofria bullying por ser diferente, ela me mostrou que se destacar da multidão era algo a se valorizar, não a temer. Sua família valoriza apenas o que pode ser contado, Aurora, ela me disse uma vez, depois que meu pai me repreendeu por tirar uma nota média enquanto Amanda era celebrada por seu boletim perfeito, mas as coisas mais importantes da vida não podem ser contadas. Conforme eu crescia, notava como minha família a tratava. Eles a visitavam raramente, geralmente quando precisavam de algo. Chamavam-na de excêntrica e difícil quando ela se recusava a se conformar com seus valores materialistas. Reviravam os olhos quando ela falava de sustentabilidade ou citava poesia em vez de preços de ações nas reuniões de família. Eles conversavam ao redor dela, não com ela. Quando ela oferecia sabedoria de suas décadas de experiência, eles trocavam olhares significativos, como se a idade a tivesse tornado tola em vez de sábia. O que eles não sabiam, o que nunca se deram ao trabalho de aprender, era que vovó Isadora tinha sido discretamente brilhante com suas finanças. Embora vivesse de forma simples, ela havia investido cedo em empresas de tecnologia sustentável, muito antes de se tornarem tendência. Seu interesse excêntrico por agricultura orgânica a levará a adquirir ações no que se tornou o maior produtor de alimentos orgânicos do país. A terra da qual zombavam por ela cuidar havia quadruplicado de valor com o desenvolvimento da área circundante. E, no entanto, à medida que envelhecia e precisava de mais ajuda, as visitas da família se tornaram ainda menos frequentes. Quando ela foi diagnosticada com Alzheimer há 3 anos, fui eu quem a levou às consultas. Quando ela não pôde mais viver sozinha, fui eu que encontrou para ela uma casa de repouso de qualidade perto da minha casa, para que eu pudesse visitá-la diariamente. A desculpa da minha família era sempre a mesma: estamos tão ocupados. Você tem mais tempo porque sua carreira não é tão exigente. A verdade era que eu havia construído um escritório de arquitetura independente bem-sucedido especificamente para poder estruturar meu tempo em torno dos cuidados com ela. Eu havia moldado minha vida com os valores que ela me ensinara, priorizando o que mais importava. Agora, sentada no meu apartamento na noite seguinte ao seu funeral solitário, percebi que nenhum deles a havia conhecido verdadeiramente, e logo eles se arrependeriam de sua ignorância mais do que podiam imaginar. Durante os últimos 3 anos, eu havia notado mudanças sutis na minha avó. Apesar de sua memória declinante, ela tinha momentos de surpreendente clareza. Em um desses momentos, cerca de 2 anos atrás, ela me chamou para perto de sua cama na casa de repouso. Aurora, sussurrou, há uma cópia de Walden encadernada em couro na minha estante em casa. Traga para mim na próxima vez. Quando o fiz, ela o abriu com mãos trêmulas para revelar uma seção oca contendo uma pequena chave de latão e um documento dobrado. Isto é para você, sussurrou. Há um cofre no Banco União de Aspen. Tudo está explicado lá dentro. Não conte aos outros ainda. Eles não entenderiam. Eu havia respeitado seus desejos, visitando o banco apenas após seu falecimento. Dentro do cofre, encontrei registros financeiros detalhados, portfólios de investimento e uma carta escrita com sua caligrafia elegante e familiar, de antes que sua doença tivesse progredido. A verdade era surpreendente. Vovó Isadora valia mais de 50 milhões de dólares. A família sempre presumiu que ela vivia modestamente porque precisava. Na realidade, ela havia escolhido a simplicidade enquanto seus investimentos floresciam. A carta explicava tudo, como ela havia observado a família se tornar cada vez mais materialista, como ela os havia testado ao longo dos anos pedindo seu tempo em vez de oferecer dinheiro, e como eles consistentemente falharam nesse teste. Suas instruções eram claras. Como executora de seu testamento,
um detalhe que ela nunca havia compartilhado com a família: eu deveria dar a eles uma última chance de mostrar seu verdadeiro caráter. Nas semanas seguintes, comecei a preparar o terreno para sua lição final. Marquei reuniões individuais com cada membro da família, dizendo apenas que a vovó havia deixado alguns itens pessoais para eles e que eu precisava discutir assuntos de herança. Meu tio Eduardo foi o primeiro. Ele cancelou 2 vezes antes de finalmente concordar em se encontrar comigo por exatamente 30 minutos durante seu horário de almoço. Seu escritório de canto dava para a cidade, com prêmios e credenciais cobrindo quase todas as superfícies das paredes. Então, o que a velha deixou? Perguntou ele sem rodeios, verificando o relógio enquanto se sentava à minha frente. Espero que você não tenha me arrastado para esta reunião por bugigangas sentimentais. Minha assistente já limpou meu apartamento dessas coisas quando ela morreu. Mantive minha expressão neutra. Na verdade, eu queria falar sobre o funeral primeiro. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa. Olha, eu tinha clientes na cidade, milhões em jogo. Ela teria entendido. Negócios vêm em primeiro lugar, sempre vieram. Mesmo? Perguntei baixinho. Quando foi a última vez que você realmente conversou com ela? Ele se mexeu desconfortavelmente. Sobre o que é isso, Aurora? Sou um homem ocupado. Coloquei uma pequena caixa em sua mesa. Ela queria que você tivesse isto. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma fotografia desbotada dele aos 7 anos, sentado no colo dela enquanto ela lhe lia uma história. A carta dizia simplesmente: Eduardo, você me disse uma vez que queria ser professor, para ajudar as crianças a aprender. O que aconteceu com aquele menino? Ele faz falta. Com amor, sempre, mamãe. Seu rosto corou. É por isso que você me chamou? Para me fazer sentir culpado. Ela estava senil no final. Ela escreveu isso há 5 anos, disse-eu suavemente, antes de qualquer declínio cognitivo. E quanto aos bens reais, ele exigiu, perdendo a compostura. Deve ter havido alguma herança de verdade. Levantei-me para sair. Discutiremos isso depois que eu me encontrar com todos. Ela deixou instruções específicas. Sua expressão escureceu. Isto é algum tipo de jogo? Porque se você está manipulando esta situação da mesma forma que manipulou sua saída de cuidar dela na última década? Eu o interrompi, surpreendendo-me com minha ousadia. Entrarei em contato sobre a próxima reunião. Cenas semelhantes se desenrolaram com a tia Camila e o primo Samuel, cada um recebendo pequenas lembranças pessoais de momentos que haviam compartilhado com a vovó, cada um respondendo com graus variados de desconforto e ganância mal disfarçada. Minha irmã, Amanda, foi a mais difícil. Diferente dos outros, ela nem sequer fingiu ter remorsos. Em seu apartamento elegante e minimalista, ela examinou a pulseira de infância que a vovó havia guardado por todos esses anos com um desapego clínico. Isto é inútil, Aurora, disse ela. Eu e a vovó não éramos próximas. Ela nunca aprovou minhas escolhas ou estilo de vida, sempre achou que eu trabalhava demais e me importava demais com dinheiro. Ela me encarou com aquele olhar penetrante, igual ao seu. Ela se orgulhava das suas conquistas, retruquei. Ela só se preocupava com o que elas te custavam, Amanda riu friamente. Diz a fracassada que passou a juventude cuidando de um jardim com uma velha em vez de construir um futuro. Vamos direto ao ponto. Ela deixou alguma coisa de valor real ou a herança era tão vazia quanto o funeral dela? As palavras doeram, mas mantive a compostura. Haverá uma reunião de família neste sábado na fazenda dela. Todos precisam estar lá. Eu tenho planos, cancele-os, disse firmemente. Esta é sua última oportunidade de honrar os desejos dela. Se você optar por não vir, perderá qualquer direito ao que ela deixou. Ela estreitou os olhos. Então, há algo que vale a pena ter? Eu apenas sorri e saí, sabendo que ela estaria lá. Todos eles estariam. No sábado seguinte, cheguei cedo à fazenda da vovó.
A propriedade estava linda sob a luz do verão, seu jardim ainda próspero graças ao adolescente local que o havia contratado para mantê-lo depois que ela se mudou para a casa de repouso. O lugar antigo tinha boa estrutura, como ela costumava dizer. Um por um, eles chegaram, tio Eduardo em seu SUV de luxo, tia Camila e seu marido em seu sedã impecável, primo Samuel a contragosto pegando carona com eles. Amanda foi a última, chegando em seu carro esportivo, óculos de sol firmemente no rosto, mesmo com as nuvens que haviam se formado. Eles se reuniram desajeitadamente na sala de estar, ninguém muito certo de como interagir naquele espaço tão cheio de memórias que eles haviam escolhido ignorar. Fotos de família alinhavam as paredes, feriados, aniversários, formaturas, momentos em que eles haviam brevemente cumprido seu dever familiar antes de retornar às suas vidas separadas. Obrigada a todos por virem, comecei, parada perto da lareira onde um retrato da vovó em seus anos mais jovens estava pendurado. Antes de discutirmos a herança, vovó Isadora deixou um pedido. Ela pediu que cada um de nós compartilhasse uma lembrança dela, algo pessoal que significasse algo para nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isto é ridículo, Amanda finalmente disse. Somos adultos, podemos pular os joguinhos sentimentais? Não é um jogo, respondi uniformemente. É um último pedido de uma mulher que criou todos nós de maneiras diferentes. Se você não consegue pensar em uma única lembrança significativa para compartilhar, talvez isso diga algo sobre por que estamos nesta situação. Tio Eduardo pigarreou. Lembro-me de que ela me ensinou a pescar, verão de 79. Peguei uma truta e ela me mostrou como limpar e cozinhar. Ele pareceu momentaneamente nostálgico antes que sua expressão endurecesse novamente. Mas precisamos ser práticos aqui. Quais são os bens? A casa obviamente precisa de trabalho, mas o terreno pode ser valioso para desenvolvimento. Camila pareceu horrorizada. Você não pode desenvolver esta terra. Ela está na família há gerações. Foi a primeira pista de que alguém além de mim se importava com o legado da vovó. Ah, agora você se importa com a história da família, Amanda ironizou. Onde estava esse sentimento quando ela precisava de carona para as consultas médicas? A reunião rapidamente degenerou em acusações e velhos ressentimentos borbulhando à superfície. Deixei-os discutir por alguns minutos antes de colocar silenciosamente um documento na mesa de centro. A discussão cessou quando todos olharam para o papel. O que é isso? Primo Samuel perguntou, inclinando-se para frente. O demonstrativo do patrimônio líquido da vovó Isadora até o mês passado, eu disse simplesmente. Como executora de seu testamento, passei as últimas semanas organizando tudo. Tio Eduardo pegou o papel, seus olhos arregalando-se enquanto lia. Ele o passou sem dizer uma palavra para Amanda, cuja compostura finalmente se quebrou. 58 milhões de dólares, ela sussurrou, sua voz de repente pequena. Isso é impossível. Ela era uma excelente investidora, expliquei. Ela viveu simplesmente por escolha, não por necessidade. As empresas de energia sustentável que ela apoiou cedo, as iniciativas de agricultura orgânica pelas quais todos zombavam, a terra que ela preservou em vez de desenvolver, tudo isso valeu a pena exponencialmente. Por que ela não nos contou? Tia Camila perguntou, lágrimas se formando em seus olhos. Se era por remorso ou oportunidade perdida, eu não conseguia dizer. Ela contou a vocês a maneira dela, respondi. Ela falava sobre seus investimentos constantemente, sobre o futuro da tecnologia sustentável, sobre o valor da terra. Ninguém ouvia porque vocês já haviam decidido que ela não tinha nada de valioso a dizer. Entreguei a cada um deles um envelope. O testamento dela é muito específico. Estas cartas explicam suas decisões. Eles rasgaram os envelopes com o entusiasmo que deveriam ter demonstrado por sua sabedoria quando ela estava viva. Enquanto lia, observei suas expressões se transformarem de expectativa em choque e depois em consternação. A vovó de fato havia deixado heranças para eles, mas com condições. Para o tio Eduardo, ela havia deixado $1 milhão destinados à criação de um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes,
que ele ajudaria a administrar enquanto fazia trabalho voluntário semanal em um programa de alfabetização. Para a tia Camila, ela havia deixado sua coleção de primeiras edições raras e uma doação considerável para a biblioteca local em nome de Camila, com a exigência de que Camila participasse do programa de leitura semanal que agora patrocinaria. Primo Samuel recebeu o carro antigo que sempre admirou, juntamente com financiamento para concluir sua graduação abandonada, com a condição de que ele orientasse alunos mais jovens. E para Amanda, talvez o legado mais incisivo, ações em um fundo de investimento ético no valor de vários milhões, que permaneceriam em custódia até que ela completasse um ano de trabalho voluntário semanal na casa de repouso onde a vovó havia passado seus últimos anos. Isto é manipulador e possivelmente nem legal, Amanda disse, sua voz tremendo. Ela não pode nos controlar do túmulo. O testamento foi revisado por 3 escritórios de advocacia diferentes, respondi calmamente. É a prova de bala. Você pode contestá-lo, é claro, mas a alternativa está claramente declarada. Todos se voltaram para a segunda página de suas cartas, onde o mesmo parágrafo aparecia. Se você optar por não aceitar estes termos, sua parte será adicionada à fundação comunitária que está sendo estabelecida em meu nome, que apoiará as causas que valorizei ao longo da minha vida. A escolha é sua, receber sua herança enquanto cresce como pessoa, ou rejeitar ambas. E você, tio Eduardo exigiu. O que você ganhou por ser a favorita dela? Olhei ao redor para a amada casa de fazenda, para a terra que me dera santuário durante minha juventude. Este lugar, eu disse simplesmente, e a alegria de ver o legado dela sendo honrado adequadamente. Deixei-os absorver isso por um momento antes de continuar. Há mais uma coisa que ela queria que vocês vissem. Abri meu laptop e reproduzi uma gravação de vídeo de 6 meses atrás, um dos dias lúcidos da vovó. Seu rosto apareceu na tela, magro, mas sorrindo, seus olhos ainda brilhantes de inteligência. Minha querida família, ela começou, se vocês estão assistindo a isto, então eu já parti e a Aurora está cumprindo meus desejos. Quero que saibam que amei cada um de vocês profundamente, mesmo quando vocês não conseguiam encontrar tempo para mim. Dinheiro nunca foi o que mais importou na vida, embora eu suspeite que a esta altura vocês já tenham aprendido que eu tinha mais do que pensavam. Ela fez uma pausa para ajustar os óculos, um gesto tão familiar que minha garganta se apertou. O que importa é como tratamos uns aos outros quando parece não haver nada a ganhar. A Aurora foi a única que passou nesse teste consistentemente. Ela me deu seu tempo quando eu não tinha nada a oferecer além da minha companhia. O resto de vocês, ela suspirou profundamente, escolheu diferente, mas eu acredito em segundas chances. Estruturei meu legado não como punição, mas como oportunidade, um presente final para ajudá-los a se tornarem as pessoas que eu sempre soube que vocês poderiam ser. Se vocês aceitarão, é uma escolha de vocês. Espero que escolham sabiamente. Amo todos vocês. O vídeo terminou, deixando a sala em profundo silêncio. Ninguém falou por vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Amanda foi a primeira a se levantar, enxugando lágrimas que eu não havia derramar há anos. Sem dizer uma palavra, ela saiu pela porta. Tio Eduardo a seguiu logo depois, ombros curvados. Tia Camila hesitou, olhando ao redor da casa como se a visse pela primeira vez. Ela era notável, não era? Ela disse baixinho. Nós realmente perdemos isso. Sim, concordei, mas ela lhes deu uma chance de ver agora. Nos meses seguintes, ocorreram transformações que eu não teria acreditado serem possíveis. Amanda começou seu trabalho voluntário a contragosto no início, depois com um envolvimento crescente. Durante nossos encontros mensais, ela compartilhou histórias dos idosos que estava conhecendo, admitindo que muitos a lembravam da vovó. Tio Eduardo se dedicou ao programa de bolsas de estudo com um entusiasmo inesperado, sua perspicácia nos negócios realmente se mostrou valiosa para maximizar seu impacto. Tia Camila descobriu uma paixão pela literatura que estava adormecida desde a faculdade, e primo Samuel finalmente concluiu seus estudos. Quanto a mim, reformei a casa de fazenda, mantendo seu caráter, mas tornando-a mais sustentável. Ampliei os jardins e os abri para programas de educação comunitária.
Continuei meu trabalho como arquiteta, mas agora com foco em construções verdes e moradias acessíveis, combinando minhas habilidades com os valores da vovó. Um ano após o funeral, nos reunimos novamente na casa de fazenda, desta vez para uma celebração do aniversário da vovó Isadora. A atmosfera não poderia ter sido mais diferente. Havia conversa genuína, risos e, surpreendentemente, pouca menção a dinheiro. Ao cair da noite, sentamos na varanda onde a vovó me ensinara sobre poesia, estrelas e as coisas que realmente importam. Amanda se juntou a mim depois que os outros entraram. Você sabia o tempo todo, não é? Ela perguntou baixinho. Sobre o dinheiro, sobre o que ela estava tentando nos ensinar. Balancei a cabeça. Eu sabia que ela tinha investimentos, mas não a extensão. Eu apenas a conhecia, o que valia mais do que qualquer conhecimento financeiro. Amanda ficou em silêncio por um longo momento. Eu perdi tanta coisa, ela finalmente disse. Todos nós perdemos. Por algumas horas a mais no escritório, alguns negócios a mais, um pouco mais de status. Mas você está aqui agora, lembrei a ela. Isso teria importado mais para ela. Acima de nós, as estrelas emergiram no céu claro de Aspen, as mesmas estrelas que a vovó havia nomeado para mim durante aqueles preciosos verões da infância. Pensei em sua última anotação no diário, que eu havia encontrado entre seus papéis. Meus maiores bens nunca estiveram no banco. Estavam no jardim, nos livros, nos momentos de silêncio com aqueles que eu amava. A Aurora entendeu. Espero que um dia os outros também entendam. Eles finalmente entenderam, vovó, mas eu ainda fui a única no seu funeral, e nunca me esquecerei disso. O que você achou da história da Aurora? Se identificou com ela? Nos conte aqui nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo para emocionar mais pessoas e se inscreva no canal para nos apoiar.